Fala pessoal, aqui é o Jucir. A gente vai começar mais um Capela do Esporte. Hoje eu vou estar aqui sozinho, então pro episódio dessa semana eu vou fazer um formato mais curto, né? Como fosse um boletim das notícias. Eu escolhi aqui, obviamente, as Olimpíadas, né? Para falar sobre, e também algumas situações que estão acontecendo, né? No futebol brasileiro aí que tá chamando a atenção durante essa semana. Bom, começando aqui, vou falar aqui um pouquinho sobre o São Paulo, né, a equipe de São Paulo, que está entrando em uma crise bem, assim, não vou falar forte, né, mas está um princípio de crise. Hoje aí, né, no dia que esse episódio foi gravado, tomou de 5-1 do Flamengo, né, o Crespo, que até então era praticamente uma unanimidade, né, entre os torcedores do São Paulo, já começa a ter uma certa desconfiança sobre ele, mas eu acredito que ainda ele precisa de um tempo, né, a mais para reorganizar o time. Ele mostrou que sabe fazer o São Paulo jogar bem, porém está numa má fase. No futebol todos os times sofrem, né, uma má fase. Bom, eu confesso que não assisti o jogo contra o Flamengo, porém 5-1, né, foi um resultado aí bem elástico. Então o torcedor São Paulino aí tá um tanto quanto preocupado aí sobre o seu time, né? O São Paulo que no momento ele está, deixa eu pegar aqui a tabela rapidinho, acho que ele está em 17º lugar, né, na abertura da zona de rebaixamento. Eu acredito que São Paulo não é time que vai ficar em zona de rebaixamento, muito mais que isso, né, é um time que vai chegar aí, na minha opinião, termina o campeonato entre os 8 primeiros com certa tranquilidade, tá? A gente tem também nisso tudo o próprio Flamengo, né, só indo pro Flamengo agora, né, com a chegada do Renato Gaúcho, são 4 vitórias em 4 jogos. É igual eu falei, eu acho que ele atualmente é o melhor treinador do futebol brasileiro, né, aqui dos times do Brasil. Obviamente que ele ia pegar o Flamengo e eu sempre achei que ele ia fazer esse time jogar bem. Já são em 2 goleadas, né, em 2 jogos seguidos. Foi 5-0 no Bahia, né, e agora um 5-1 no São Paulo. Realmente o Flamengo, eu acho que começa a ter um corpo, né, e com certeza começa a entrar aí na briga direta pelo título. Tá um pouco longe, ainda tá 10 pontos do Palmeiras, porém tem 2 jogos a menos, mas eu acho que vai dar trabalho, né. Por outro lado, também a gente tem o Palmeiras, né, líder e isolado da competição, com 10 vitórias, um empate e 2 derrotas, né, em 13 jogos, quase 80% de aproveitamento. Como eu sempre falei, né, a torcida do Palmeiras começou a pegar um pouco no pé do Abel, mas né, não tem nem o que reclamar do que ele fez pelo Palmeiras. Realmente ele pegou um time que tava assim, né, tipo, era um time bom, mas não era um time que buscava títulos, favorito a títulos, né. Hoje aí o Palmeiras é praticamente favorito em qualquer competição que ele disputa, né. Tá aí com 3 pontos de vantagem pro Atlético Mineiro, segundo colocado. É um outro time também que tá jogando bem, né? O Hulk parece que se encontrou de vez no time, né? Já vinha jogando bem, agora parece que conseguiu aí se firmar de vez aí com ótimas exibições. O Fortaleza ganhou do Bragantino por 1-0. Foi aí uma batalha de 2 times que estão surpreendendo, né, esse ano no Brasileiro. É o 3º e o 4º colocado respectivamente. Fortaleza em 3º lugar, Bragantino em 4º. Muito interessante ver esses 2 times aí, né, de orçamento, né, de tamanho, né, ser um pouco menor e estar entre os primeiros colocados, né. Lembrando que já foi mais da metade do primeiro turno, né, não foi só um arrancozinho de 5, 6 rodadas, não, né, estão conseguindo se manter bem aí. Vamos ver se aguenta aí pro restante da competição. Vou falar também agora um pouquinho aqui do Corinthians, né? O Corinthians que essa semana aí, essas últimas 2 semanas, né, veio aí meio que surpreendendo a todos, anunciando algumas contratações. Anunciou primeiramente o meio-campista Juliano, né? Aquele que jogava no Grêmio, foi pra Ucrânia, jogou na seleção, chegou ao Corinthians. Essa semana agora que se passou aí, anunciou Renato Augusto, né? Meio-campista brasileiro de 2015, eleito o melhor jogador da competição naquele ano. Seleção brasileira também, disputou a Copa de 2018 e tá para vir, né, está para chegar o Roger Guedes, né, que é um jogador, sempre achei ele bom desde a época de Palmeiras, foi para o Atlético Mineiro, jogou muito bem no Atlético Mineiro e agora tá conseguindo rescisão sua na China e provavelmente vai chegar aí ao Corinthians, né. Muita gente fala, nossa, mas o Corinthians não tem dinheiro, o Corinthians vai estar só se endividando.
mais problemas. Na verdade, o Corinthians tá, acho que 8 meses sem contratar, né? Lembrando que eu nem lembro qual foi a última contratação que o Corinthians fez, antes dessas últimas duas aí que ele fez, né? E lembrando que desde o início do ano acho que saíram 13 jogadores, né? Do time. Entre eles, jogadores que recebiam muito bem, como era o caso do Otero, Casares e o Gemerson, né? O Ramiro também saiu. Então, assim, jogadores que tinham um salário alto, né? Que não estavam rendendo, né, nada, né? A gente tem jogadores no Corinthians como o Gustavo, né, o Mosquito, o João Vitor, zagueiro, que ganha muito menos que ganhava esses caras e entregam muito mais, né? Então, pelo que eu vi a diretoria falando, parece que aliviou em quase 4 milhões e meio de folha salarial com a saída dessa galera toda e desses 15 jogadores. E chegando esses três, né, que é o Roger Guedes, Renato e o Juliano, parece que ainda vai ter um superávit, né, de 2 milhões em relação a isso. Então vai gastar com os três de salário no mês aproximadamente 2 milhões e com a saída de todo mundo foram 4 milhões. Então você tem 2 milhões aí ainda, né, de superávit nessas transações. Então eu acho que estão sendo ótimas contratações pelo Corinthians, né, tendo visto o time que a gente tem. Eu acho que é o que realmente falta no Corinthians, meio de campo. O Corinthians não tem meio de campo, não tem ninguém para armar a jogada, ninguém. Renato Augusto, ele chega para dar uma qualidade, né, no passe. Acho que não sei como que eles estão, né, esses caras, que eles estão vindo da China, estão tempo sem jogar, né, por causa da pandemia, não conseguiram voltar para a China. Mas eles são bons jogadores. Se pegar ritmo, fisicamente está bem, com certeza vai levar um pouco aí a qualidade do time do Corinthians, que é bem questionável no atual momento, né? Acho que provavelmente os três chegam para ser titulares, né, sem dúvida nenhuma. Renato Augusto para jogar ali como um segundo volante, o Juliano para ser um meia mais avançado, né? O Roger Guedes para jogar em uma das pontas, né? Junto com o Gustavo, né? O Mosquito. Então pode ser interessante, vamos ver como é que o time do Corinthians vai se adaptar. E lembrando que eles só podem estrear a partir do dia 1º de agosto, que é quando abre a inscrição para jogadores que vêm do estrangeiro. Bom, beleza, então vamos aqui passar pelas Olimpíadas de Tóquio, né? Vamos aproveitar que tô falando de futebol, né? Vamos já falar aqui do futebol. Hoje, esse fim de semana aí, né? Foi a segunda rodada da fase de grupos. O Brasil masculino empatou com a Costa do Marfim. O Brasil havia ganhado aí o primeiro jogo da Alemanha de 4-2. O Brasil é líder do grupo D, 4 pontos. E a Costa do Marfim é segundo colocado, também com 4 pontos. A Alemanha está em terceiro e a Arábia Saudita está em último, né? O Brasil enfrenta a terceira rodada da Arábia Saudita, tem tudo aí para se classificar, né? Só um desastre tira o Brasil da próxima fase aí das Olimpíadas. No feminino, o Brasil, mesma situação, o primeiro jogo ganhou 5-0 da China, e o segundo jogo as meninas empataram em 3-3 com a Holanda, né? Lembrando que a Holanda no primeiro jogo venceu por 10-3 o time da Zâmbia. Então, aí a Holanda está em primeiro com 4 pontos, o Brasil em segundo também com 4 pontos. O Brasil enfrenta a Zâmbia e a Holanda pega a China, né? Então, o Brasil também no feminino é bem encaminhado. É outro desastre para tirar essas meninas aí da próxima fase. E só para citar aqui o time dos Estados Unidos, né, que é bem famoso, né, time dos Estados Unidos feminino, tá passando aí por uns pressãozinha, perdeu o primeiro jogo, né, da Suécia por 3-0. No segundo jogo jogou contra a Nova Zelândia e fez 6-1, né, mas a discrepância de nível técnico é muito grande, né, o time dos Estados Unidos é muito melhor, e vai aí pro seu terceiro jogo contra a Austrália, que também tem 3 pontos, né, então Estados Unidos tá ganhando no desempate, né, por saldo de gols, mas um tropeço e uma derrota para a Austrália tira e pode tirar, né, porque tem os terceiro colocado também, né, que classifica os 2 melhores terceiro. Então, Estados Unidos e feminino correndo risco aí talvez de ficar de fora na próxima fase. Acredito que não, mas tá com uma pressãozinha. No vôlei feminino, né, as meninas estrearam com vitória, uma vitória bem tranquila contra a Coreia do Sul. Eu assisti o jogo, o primeiro set foi um atropelo, os outros 2 sets foi um pouco mais equilibrado, principalmente o terceiro, se não me engano, mas as meninas do vôlei aí mostrando que são favoritas sim a conquistar a medalha de ouro nessas Olimpíadas, né? O masculino, eles não estrearam ainda, né? Estão para estrear contra a Argentina. Vamos falar também um pouquinho da medalha de prata, né? Do Kelvin Hoffler, não sei se está pronunciando corretamente, no skate. É a primeira medalha do skate, né? Lógico, o skate está estreando, né, nas Olimpíadas, mas é a primeira medalha do Brasil, né?
na modalidade de skate da história do Brasil. Parabéns aí pro Kelvin, né? Medalhista de prata. E lembrando que a gente também no skate tem a Letícia Pofone, né? Que é o grande nome do skate do Brasil hoje. Ela que mora, né, nos Estados Unidos há muitos anos, compete nos Estados Unidos, já foi campeã de N torneios. E ela é a nossa grande chance aí de medalha nos Jogos Olímpicos também. Falando um pouquinho aqui do ginástica artística, né? A gente teve aí a Rebeca Andrade, né? Do Brasil, conseguiu se classificar para as finais. Ela se classificou para as 3 finais, né? Para 3 finais. E ela ficou em segundo colocado no geral, né? Só ficou atrás da Simone Biles, né? Que é a lenda, né? Da ginástica artística e americana Simone Biles, que se classificou para 6 finais, né? E ela é favorita nas 6 modalidades que ela vai participar, né? Todas as modalidades de ginástica artística, ela vai ser a grande favorita. Também na natação, revezamento 4x100 está na final olímpica, né? A equipe que é formada pelo Breno Correia, Pedro Spajari, Gabriel Santos e Marcelo Tirigini, não sei se assim se pronuncia. Eles chegaram em terceiro na bateria, né? E eles registraram o 5º melhor tempo, com 3 minutos, 12 segundos e 59 milésimos, né? Então aí o revezamento do Brasil aí 4% está na final. Lembrando que o Brasil também tem uma medalha no judô, né? Medalha de bronze, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui. Bronze no judô, deixa eu ver se foi bronze mesmo. Eu acabei, isso mesmo, tem uma medalha de bronze no judô, que é o Daniel Kargnin. Ele foi, né, o responsável pela primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Parabéns também ao Daniel pela medalha, né? E vamos falar um pouquinho do basquete. O basquete que não tem representação brasileira nessas Olimpíadas, infelizmente, mas a gente tem aí, né, o Dream Team dos Estados Unidos, né? Estrearam com uma derrota, né? O time aí de Kevin Durant, Damian Lillard, então perderam para a França por 82-76. Então aí, né? Basquete dos Estados Unidos, que é o favoritaço, né, para ganhar medalha de ouro na modalidade. Tá aí, perdendo o primeiro jogo, lógico que é só o primeiro jogo. Então, só para um registro aqui, ó, foi a primeira derrota dos Estados Unidos após 25 jogos de invencibilidade nas Olimpíadas. Os Estados Unidos estavam 25 jogos invictos em Olimpíadas. Então, né, a gente vê aqui, e deixa eu só aproveitar e procurar aqui. Deixa eu dar uma olhada quantos jogos, se eu conseguir achar rapidinho eu falo. Quantos jogos tem? Tem bastante jogo. Os Estados Unidos jogou o primeiro, depois vai jogar o segundo, o terceiro, aí tem o 4º jogo. As preliminares são 4 jogos apenas, e depois vai para as quartas de finais, final, semifinal e final, tudo um jogo só. Então assim, a gente pode pôr que os Estados Unidos tem 4 jogos preliminares, 5 com as quartas, 6 jogos na semi e 7 jogos com a final. Então a gente pega 7, 14, 21, são 3 Olimpíadas e meias que os Estados Unidos não perdem um jogo no basquete. Então assim, né, perdeu no momento que podia, que é a questão aí das preliminares, né, pôde perder, né, esse jogo, mas uma pressão aí, né, talvez inesperada para os norte-americanos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui uma interessante para falar, que se não tô esquecendo de nada. Tá rolando também o handball masculino. O Brasil tá perdendo para a França de 19-27 até o momento na gravação desse vídeo. E eu acho que é isso. Tem o surf também, né? O surf que também o Brasil tem chances, né, de medalha, né? Com, obviamente, o Gabriel Medina, né? Que é o maior nome aí. Mas é isso. Eu acho que essas são as principais notícias aí, fatos dessa semana. Na próxima semana a gente já vê se consegue o Rodrigo de volta para retomar normalmente as gravações. E é isso, pessoal. Boa semana a todos. A gente vai postando as notícias aí das Olimpíadas lá no Instagram. Segue lá, @Capela do Esporte. Se você tá ouvindo pelo Spotify, é Capela do Esporte. Se estiver no YouTube, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve para ajudar. E é isso, pessoal. Boa noite a todos, boa semana, até mais.